Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui trabalhando os vídeos, os textos do irmão José, nos nossos vídeos, na psicografia de Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o livro Para Ser Feliz, capítulo 31, que se chama Voltar Atrás. Voltar atrás. Quando necessário, aprende a voltar atrás. Quando necessário, aprende a voltar atrás. Veja que essa colocação do irmão José, ele não fala que é para a gente voltar atrás em tudo. Ele fala quando necessário. Se ele coloca quando necessário, o que ele está dizendo para nós? Avalia. Você avalia. Eu avalio. Quando é necessário, a gente volta atrás. Não tem problema nenhum em retornar atrás. Tanto que ele diz assim, não tenhas orgulho em reconhecer que errou. Não tenhas orgulho em reconhecer que erraste. Por que ele coloca desta forma? Imagina, voltar atrás é só retomar o caminho. Voltar atrás não é revoltar. Porque revoltar significa repetir. Não é a gente voltar atrás repetindo os mesmos enganos. Então ele diz, quando necessário, aprende a voltar atrás. Não tenhas orgulho em reconhecer que erraste. Sobre a terra, não há ninguém que em determinada hora não tenha que reconsiderar decisões e atitudes. Na terra, ninguém, não existe uma pessoa que caminha conosco no plano físico. Imagina, para ele falar isso aqui, ele não fez nenhuma observação a exceções. Nós estamos falando de um planeta com aproximadamente 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Ele não fez exceção. O que ele está dizendo? Sobre a Terra não há ninguém que em determinada hora não tenha que reconsiderar decisões e atitudes. Todos nós temos que reconsiderar. Todos nós temos uma fala hoje que a gente poderá refazer amanhã. Temos alguma questão que foi dita ontem, que foi vivido no passado, na semana passada, no ano passado, no Natal passado, que a gente vai ter que refazer. Quantos conceitos a gente teve que refazer nos últimos anos? Quantos conceitos a gente teve que reconstruir em função do estudo, em função dos valores entendidos, em função dos novos sentimentos assimilados, em função do trabalho que a gente estabeleceu contato com as pessoas? Quanta coisa a gente viu e a gente teve que refazer conceitos. Ou seja, não existe ninguém na Terra que não tenha que reconsiderar posturas. E aí ele coloca para nós, demonstra grandeza quem reconhece o próprio engano. Demonstra grandeza quem reconhece. Vocês vão lembrar de uma colocação de Jesus, que está no capítulo 5 de Mateus, quando ele faz referência, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, no versículo 25, concilia-te depressa com teu adversário. Qual adversário? Não é o marido, a esposa, os filhos, o colega de trabalho. A gente tem dificuldade com essas pessoas na relação, não tem problema. Mas concilia-te depressa com o teu adversário interior. Porque se nós temos esta relação de dificuldades com outros, muitas vezes é porque eles não atendem à nossa demanda, o nosso desejo. Não atendem às nossas vontades, porque eles desrespeitam, e eu estou colocando essa palavra entre aspas, a nossa maneira de pensar. Não é porque eles estão certos e a gente está errado, não é isso não. É porque nós temos individualidade, todo mundo pensa diferente. Todo mundo pensa diferente. Então, quando ele coloca que é mérito a gente refazer conceitos, ou seja, concilia-te com o teu adversário, refaz o adversário interior, refaz essa postura interna, olha, demonstra grandeza quem reconhece o próprio engano, não tem problema nenhum, gente. Olha, fulano, há 2 meses atrás,
eu passei por uma situação e acabou que eu extrapolei com você, me desculpa por aquilo, eu não deveria ter dito. Não, mas aí o outro vai chegar e vai falar, mas você pensa aquilo? Olha, depois que eu te conheci, eu nem penso aquilo. Eu estou me refazendo, por isso que eu estou querendo me desculpar. Ou o outro vai chegar e falar assim, mas foi bom você ter dito para mim. Sabe por quê? Eu me refleti, eu me envolvi, eu fiz questões ali a respeito daquela colocação e eu me transformei. Isso é bom. Agora, é bom que a gente coloca para o outro? É, dentro de uma relação de respeito, dentro de uma relação digna, dentro de uma relação de amizade, é bom que a gente se posicione. Mas, se é bom que a gente se posicione, é bom que a gente esteja preparado para que o outro se posicione também. Atentemos-nos para esse ponto. Certa vez, uma pessoa ligou lá para minha casa para marcar palestra. E eu não estava, minha esposa atendeu, e aí perguntaram para ela assim, aí a pessoa perguntou assim, aqui, eu posso te fazer uma pergunta, já que o Emerson não está, deixa eu te fazer uma pergunta. O Emerson faz tudo aquilo que ele fala nas reuniões, nas palestras dele? Ele faz tudo aquilo? Aí a Gladys falou assim, não faz não. Aliás, se ele fizesse, a gente não estaria casado. Porque se ele fizesse tudo aquilo que ele propõe nas páginas, ele já era um anjo. E ele nem estava na terra, então a gente não teria casado, não. Por ele não ser anjo, a gente casou. Agora, ele não faz, a gente não dá conta, mas é o que ele mesmo coloca nos estudos. Ninguém faz, mas temos que ter certeza, confiança de que estamos lutando. E ele também luta como nós aqui dentro de casa, todo mundo aqui anda miudinho. Por quê? Porque a gente está lutando. A gente lê, estuda, observa as nossas relações, é isso. Então, estejamos preparados, por quê? Porque a gente pode ouvir das pessoas também aqueles pontos que são negativos. Ah, mas o que tem de errado nisso? Nada. Até porque é uma orientação do Livro dos Espíritos. Na questão de número 903, o Livro dos Espíritos coloca, se nós podemos observar o erro do outro, ele coloca, desde que seja para aprender com a dificuldade que o outro está vivenciando, aprendamos. Mas se for para divulgar o erro do outro, olha os Espíritos dizendo, se for para divulgar o erro do outro, este erro é pior do que aquele que o errou. Este erro é pior daquele que o fez. Nesta mesma resposta, o Livro dos Espíritos traz assim, se for para aprender com o erro do outro, o que acontece raras vezes? Então, gente, voltar atrás para nós é uma necessidade. Aliás, não tem ninguém na Terra, como diz o irmão José, que não tenha que reconsiderar posicionamentos, valores, falas, condutas, atitudes, relações. Por falta de corajosa humildade ou por simples teimosia, espíritos há que persistem em pontos de vista que eles fazem perder muito tempo na senda do progresso espiritual. Por teimosia, existem espíritos que não fazem reconsiderações. Quando fala em teimosia, ele fala por falta de corajosa humildade. É muito legal porque a palavra humildade, por falta de corajosa humildade, a palavra humildade, ela vem do latim que é humus. Humus, que tem a ver com terra. Tem a ver com adubo. Tem a ver com adubo. A palavra humildade significa colocar-nos na condição de humus, na condição de igualdade. Todos nós estamos neste movimento aqui. Mas por arrogância, por falta de humildade, a pessoa muitas vezes ela quer se distinguir do cenário coletivo, do cenário familiar, do cenário social, do cenário político, econômico,
Errou, reconsidera, refaz. Por falta de humildade, por falta de nos igualarmos com todos, de nos colocarmos no mesmo nível, ou seja, no nível da terra, todos estamos caminhando, por falta de nos igualarmos, teimosia, pessoas perdem tempo, anos, alguns séculos. E aí nós vamos trazer uma posição que é a de Caifás. No livro Herdeiros do Novo Mundo, o espírito na psicografia de André Luiz Ruiz, o livro Herdeiros do Novo Mundo, o espírito de Lúcius, ele coloca para nós que Caifás está até hoje nas zonas profundas do sofrimento e no plano espiritual ele é chamado de o maioral, aonde ele comanda uma legião de adversários do cristianismo. Gente, nós estamos fazendo referência a 2000 anos. Ele conviveu com Cristo. Imaginem vocês o nível de teimosia, falta de humildade. Não é falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento. Ele era doutor também, doutor da lei. Mas o farisaísmo tomou conta dele de tal maneira que ele faltou humildade, se colocar no mesmo nível de aprendizado dos outros, ou seja, se nivelar para crescer. Está claro? E aí o irmão José continua. Dar um passo atrás pode significar dar um passo adiante com mais segurança. Dar um passo atrás pode significar dar um passo adiante com mais segurança. Não permitas que o teu personalismo se sobreponha ao teu bom senso. Não permita que aqueles desvalores internos se sobreponham. Personalismo, avalia os desvalores morais que você traz. Algo que a gente tem que fazer o tempo todo. Eu preciso avaliar dia a dia os desvalores que eu trago. Nesta área da teimosia, da arrogância, da vaidade, da fofoca, da maledicência, da intriga, do ciúme, da posse, da vaidade, do orgulho, a gente tem que estar avaliando. Avalia. Por quê? Porque quando a gente começa a dar ênfase, nós estamos enraizando o personalismo. Enraizando. Quando a gente não dá ênfase, nós estamos lutando para filtrar tudo que a gente estuda e vencer esses desvalores do campo moral. Ok? Quanto mais alguém persiste no erro, mais difícil se torna para ele o seu reconhecimento, pois que então se torna prisioneiro das algemas que forjou para si mesmo. Quanto mais persiste no erro, mais difícil se torna para ele o seu reconhecimento. Quando ele fala para nós, quanto mais persiste no erro, nós vamos lembrar aquelas situações simples do nosso dia a dia. Sabe quando você chega para um amigo e fala para ele, ou sabe quando um amigo chega para você, vamos inverter, chega para você e fala assim, fulano, você tem que mudar o tom de voz que você está falando. Você fala com as pessoas gritando, você fala cobrando, você trata as pessoas infantilizando-as. Quando você conversa, a pessoa fala assim, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Olha, essa história de pau que nasce torto, morre torto, gente, nós temos que parar com isso. A gente está na Terra para fazer um movimento de voltar atrás, é de corrigir, não tem ninguém perfeito aqui. Se não tem ninguém perfeito, façamos movimentos diferentes, é essa a proposta. Então, por que não atentarmos-nos para a correção? Por que não atentarmos-nos para a mudança? Tanto que ele coloca, quanto mais alguém persiste no erro, mais difícil se torna para ele o seu reconhecimento, e se é mais difícil o reconhecimento, mais difícil é a mudança. E ele coloca, a pessoa passa a se tornar prisioneiro das algemas que forjou para si mesmo.
vocês vão lembrar em Atos dos Apóstolos, quando Jesus está entrando, quando Saulo estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo Ananias como líder dos cristãos naquele momento, lembram disso? Eu estou fazendo referência ao capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Nos versículos 4 e 5, Jesus chega para Saulo e ele fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha qual foi a pergunta de Saulo. Saulo pergunta para ele assim: quem és tu? Quem és, Senhor? Aí ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Eu estou dizendo o diálogo, mas vocês estão acompanhando aqui no vídeo, fazendo referência ao capítulo 9, os versículos 4 e 5. E aí olha a fala de Jesus: é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões? O que Jesus está dizendo para Paulo, ou para Saulo naquele momento? Deixa de ser teimoso. Deixa de ser teimoso. É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões? Recalcitrar significa repetir, bater de frente. Aguilhão, naquela época, os aguilhões eram pequenos instrumentos cuja ponta ela tinha uma pequena lança de ferro, de bronze ou de prata para cutucar os animais, para conduzir as carroças. Era esses instrumentos. Quando Jesus fala para Saulo: é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, olha, você está dando soco. Nós não temos esse ditado, murro em ponta de faca, é o que Jesus falou para Saulo. É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está dando murro na ponta de um aguilhão que é feito de bronze, de ferro ou de prata. É duro para ti repetir esses erros. Ou seja, deixa de ser teimoso, Saulo. Deixa de ser teimoso. Quando Saulo percebe essa teimosia, quando ele percebe, ele pergunta para Jesus o quê? O que queres que faça? Veja, a pergunta dele, alguns dizem, o que queres que eu faça? Mas na tradução é, o que queres que faça? Não é só Saulo fazer. Todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos. É para todo mundo fazer. Agora, ele entra para a cidade. Ele entra para a cidade porque Jesus fala com ele: entra na cidade e lá lhe será dito o que é para ser feito. Pronto. Depois vocês lendo a história vão ver o encontro dele com Ananias. Mas é interessante por quê? Porque Saulo, o nome dele em hebraico é Saul, em hebraico. O nome dele, trazido para nós, que a gente colocou como Saulo, lá do grego, traduzido para nós, aí a gente vai entender o porquê da mudança dele. Ele mudou de Saulo para Paulo. Ele não fez uma mudança só para ser mais fácil, não. Por quê? Porque, traduzido para nós, ele ter trazido Saulo para Paulo, do grego, Saulo significa, Paulo significa o pequeno. Por isso é que ele mudou de nome. A mudança dele não é simplesmente uma troca de letra. A mudança dele é uma mudança de posicionamento íntimo. Quando Jesus coloca para ele, está recalcitrando, é duro para ti recalcitrar contra o aguilhão, ou seja, é duro para ti ficar nessa posição de Saulo, se achando e bater de frente. Para que bater de frente? Qual é a necessidade de bater de frente? Se Jesus conhecesse o nosso ditado, ele já sabia que 2.000 anos depois, 1.500 anos, seria descoberta essa terra chamada Brasil. E aqui a gente ia criar um ditado que é: para de dar murro em ponta de faca. Jesus sabia tanto isso que ele falou: não recalcitre contra os aguilhões. Mas ele não conhecia o nosso jeito de falar. Então ele falou: foi isso.
Aí o que Saulo fez? Mudou de posicionamento. Ele sai da grandeza hebraica de Saul e assume a pequenez de Paulo. Paulo, o pequeno, não uma troca de letra. Significa o quê? Ele assume o perfil de humildade, que na origem latina, humus, que significa terra, adubo, está no mesmo nível de todas as pessoas. Foi essa a colocação que Jesus fez para ele. E aí ele continua. O sábio é aquele que a cada dia não tem receio de recomeçar. O seu aprendizado, não tenha receio de recomeçar. Recomeçar o quê? Volta atrás. Olha o título do texto. Volte um passo, até para dar os próximos passos com segurança. Não tenha receio em recomeçar o seu aprendizado, nem que para tanto tenha que voltar à estaca zero. Nem que para tanto você tem que começar tudo de novo. Ah, mas aí eu vou ter que destruir o que eu já construí. Mas ali ficou uma lição dos caminhos que você não precisa fazer mais. Tá claro? E aí ele fecha para nós esse parágrafo dizendo: e não te importes com quem não te compreenda. Não te importes com quem não te compreenda. E até mesmo venha a te considerar espírito frágil, porque, contrariando as expectativas vulgares, tomaste a correta decisão de voltar atrás. Não te preocupes com quem não te entenda. Ou, trazendo para nós, não nos preocupemos com quem não nos entende. Não nos preocupemos. Tomemos a decisão de voltar atrás, se for preciso. Não é sair voltando atrás em tudo. Para, pensa, reflete, isso aqui eu vou ter que corrigir. Esta relação eu vou ter que reconstruir. Esse contato eu preciso me refazer. Volta atrás. Esse perfil de voltar atrás coloca a gente em nova condição dos próximos passos. Ok? Aliás, até porque, dentro da colocação do irmão José, voltar atrás é sermos humildes, na condição de reconstruir. Ok? É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos. Até breve, se Deus quiser.